Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso bloco de cardiologia. Essa aula de hoje nós abordaremos os princípios de hemodinâmica. E como objetivos, nós teremos o conceito de hemodinâmica, quais fatores garantem o fluxo unidirecional do sangue, como a área de secção transversal influencia na velocidade desse sangue e na pressão, e quais fatores influenciam a pressão arterial, tá? Lembrando que essa aula é uma introdução à pressão arterial. Nós teremos uma aula exclusiva sobre princípios da pressão arterial e da regulação da pressão arterial num outro momento. Muito bem, vamos lá. Vamos começar com o conceito de hemodinâmica. Hemodinâmica nada mais é do que a parte da fisiologia que estuda a mecânica da circulação do sangue. Então, quais propriedades físicas são destinadas a que haja, né, que de fato aconteça a circulação do nosso sangue. Para a gente começar a entender um pouco sobre esse conceito e a gente começar a adentrar nesse conceito, nós temos que começar a perceber que algumas condições físicas, né, como por exemplo a pressão, elas se aplicam neste conceito de hemodinâmica. Vamos só lembrar o conceito de pressão. Então, a pressão é a força exercida por um volume perpendicularmente, então, fazendo um ângulo de 90 graus, né, a uma superfície. Quando a gente pensa, né, na pressão atmosférica, que é algo mais fácil para que nós consigamos entender, a pressão atmosférica nada mais é do que a pressão dos gases sobre a sua cabeça. Né? Isso é pressão atmosférica, de forma muito pouco explicada. Mas de todo modo, basicamente é quanto mais área eu tenho sobre a minha cabeça, né? Então aqui embaixo nessa imagem te mostra, maior a pressão. Quanto menor a área, então se a gente subir lá num Monte Everest, subir numa montanha, a gente vai ter o que a gente chama de ar rarefeito, porque justamente nós temos uma menor pressão dos gases aqui em cima, o que dificulta, evidentemente, essa troca gasosa, o que dificulta a entrada do ar. Você precisa de uma diferença de pressão, né, para que essa troca aconteça, então essa troca ela é dificultada pela biodisponibilidade ou pela disponibilidade, melhor dizendo, do oxigênio. Quando a gente transpassa isso para a pressão envolvida no sangue, né, na hemodinâmica propriamente dita, nós estamos falando de uma pressão que tem um outro nome. Ainda é pressão, mesmo conceito, fazendo força perpendicular ali nos vasos, mas é a pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática é a força exercida por um fluido contra a parede do seu recipiente. Nesse caso, os vasos sanguíneos. Então, quanto é, enquanto o sangue está ali circulando, né, dentro dos vasos, nas artérias e nas veias, ele está fazendo pressão contra a parede das veias e das artérias. Então, esta pressão ela recebe um nome chamado de pressão hidrostática, tudo bem? Só o fato de eu ter sangue presente nesse vaso já é o suficiente para eu ter pressão hidrostática. Então entenda que a presença dele vai determinar que há uma pressão sendo exercida, a presença do sangue, né, vai determinar que há uma pressão sendo exercida contra a parede desses vasos. Só um conceito a mais: quanto mais sangue eu tiver, maior será a pressão. Então imagina que eu estou num recipiente onde eu começo a encher demais, então as paredes começam a ser mais pressionadas. É isso que está acontecendo nas nossas artérias, principalmente. Tudo bem? Muito bem. Só que somente o conceito de pressão hidrostática não explica como que o sangue circula. Então, de fato, essa questão aqui, ó, mas apenas a pressão do sangue presente dentro dos vasos é o suficiente para o sangue circular? A resposta é não. Por quê? Porque, na verdade, para que haja fluxo, né, de uma direção para o outro, né, de um local para o outro, nós precisamos de uma diferença de pressão. A diferença de pressão, na verdade, ela existe no nosso corpo. E quem cria essa diferença de pressão é o nosso coração, tá? Então, o coração é uma bomba extremamente importante para que faça de fato essa diferença de pressão, para que crie essa diferença de pressão. E com essa diferença de pressão, o sangue ele pode circular pelo nosso corpo durante todo o dia, né? Durante toda a nossa vida, na verdade. Essa bomba, ela bate ali, né? O coração ele bate mais ou menos 70 vezes, 70, 80 vezes por minuto, o que leva a cada minuto mais ou menos 5 litros de sangue, né, circulando ali do seu corpo, 5 a 6 litros de sangue, tá? Então essa diferença de pressão, ela é extremamente importante para que nós tenhamos fluxo.
Tudo bem? Muito bem, mas vamos entender que quando a gente pensa mais aprofundadamente sobre esse assunto, nós temos um coração que ele não é totalmente homogêneo. Se você lembrar do seu coração, lembrar das câmaras cardíacas, nós temos lá os ventrículos e os átrios, e eles são diferenciados em ventrículo esquerdo e direito e átrio esquerdo e direito. Quando a gente analisa, vamos isolar somente os ventrículos agora, e a gente analisa a estrutura morfológica desses ventrículos, nós percebemos que há uma parede muito mais delgada no ventrículo direito do que no ventrículo esquerdo, que ela é muito mais densa, né? Ela tem uma parede muscular muito maior. E isso faz com que eu crie propriedades de diferença de pressão diferentes. Então, como assim? Quando um músculo muito denso, muito forte, ele contrai com mais força, que é o que acontece no nosso ventrículo esquerdo. Então, essa força ela é necessária, porque justamente eu preciso vencer todo o sangue que está parado no meu sistema, parado entre aspas, tá? Mas entenda que tem muito sangue no sistema, então o coração tem que fazer uma pressão muito grande para vencer esse sistema. Em contrapartida, quando a gente pensa isso jogando, né, nesse primeiro exemplo, jogando o sangue para a aorta. Quando a gente pensa no princípio ainda da pequena circulação, então, na pequena circulação, ao contrário da grande que a gente acabou de falar, nós temos um sistema menor, onde ele exerce menos resistência. Então, você tem ali uma propriedade, sim, de criar uma diferença de pressão, só que essa diferença ela é menor, tá? Se a gente analisar essa imagem, nós conseguimos ver justamente o que eu estou descrevendo aqui. Então, essa primeira imagem aqui, ela mostra simplesmente que deve existir uma diferença de pressão para que haja fluxo entre uma ponta e outra. Nesta segunda imagem, nós mostramos aqui as duas pontas, né, desse sistema com a mesma pressão, o que estabelece uma ausência de diferença de pressão, o que estabelece uma ausência de fluxo. No entanto, nesse outro exemplo, a gente tem aqui um início de pressão de 100 para um outro local onde a pressão ela é 70. Este é o sentido, né, da pressão. Então, ela foi criada aqui uma pressão de 100 para um local onde a pressão é 70. Nesse caso, como há diferença de pressão, e aqui no caso é de 25 milímetros de mercúrio, nós temos fluxo. Em contrapartida, neste outro exemplo, nós temos aqui 40 milímetros de mercúrio de entrada e 15 de saída, o que significa que também há diferença de pressão. E curiosamente, é a mesma diferença de pressão que eu tenho no exemplo de cima. Então nós vemos aqui que são basicamente a mesma, na verdade, efetivamente, né, a mesma pressão. Por que isso é importante? Porque não importa o quanto há de pressão inicial e quanto há de pressão final, desde que haja a diferença de pressão, você vai ter fluxo. Beleza, professor, entendi. Só que, do ponto de vista prático, essas diferenças elas acontecem no nosso corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você nota lá na circulação sistêmica, na grande circulação, nós criamos mais ou menos, lá o seu coração ele cria mais ou menos em média, tá? Em média, uma pressão de 100 milímetros de mercúrio, de fato. E ele vai ter que vencer, na verdade não é 75, mas tudo bem, ele vai ter que vencer uma pressão de mais ou menos 80 milímetros de mercúrio. Então existe esse gradiente que vai determinar esse fluxo. Só que na pequena circulação também tem que existir a mesma intensidade de fluxo. Eu tenho que ter exatamente o mesmo fluxo. Por quê? Para não ter descompasso sanguíneo. Se houvesse um descompasso sanguíneo, eu teria um prejuízo quanto ao fluxo, né? Então eu teria um fluxo maior na grande circulação e um fluxo menor na pequena circulação, o que faria uma estase sanguínea na pequena circulação, o que geraria um quadro de edema, por exemplo, tá? O que não deve acontecer em situações fisiológicas. Quem não entendeu esse conceito, olha lá na aula de microcirculação que a gente explica direitinho. Mas voltando aqui, então a pressão que eu tenho no ventrículo direito, ela é equivalente a isso aqui, ó. Ela é uma pressão menor que entra num sistema já com uma pressão muito pequena. Então, isso basicamente é o pulmão, né? A pressão lá intrapulmonar. Porém, a diferença entre elas gera o mesmo fluxo que a grande circulação.
E é isso que a gente precisa, tá? Não pode haver divergência nesses fluxos aqui. Se houver divergência, algum local vai sofrer com isso, tá? E criam-se as patologias, né, relacionadas a isso. Muito bem, mas vamos entender então como que de fato essa pressão ela é gerada lá no nosso coração. Se a gente analisar essa imagem, eu vou até aproximar ela um pouquinho, determinando aqui umas outras imagens. Nós temos essa primeira imagem aqui, ó. O que que acontece com o nosso coração e por que que ele consegue gerar pressão? Nosso coração, ele consegue gerar pressão porque no ato da contração, ele comprime o sangue que existe dentro dele, aumentando a pressão lá dentro, né? E consequentemente a pressão que esse sangue vai ser ejetado dali, tá? Então essa característica de pressão ela está intimamente ligada à área da qual nós estamos falando, que nesse caso é o ventrículo, né? Os ventrículos. Então, quando eu quero aumentar a pressão, eu faço uma diminuição de área. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Eu quero aumentar a pressão, eu diminuo a área. Numa contração, se você pensar na contração propriamente dita, quando você tem ela sendo efetuada, nós temos uma diminuição da câmara. A luz fica muito pequenininha, ela fica bem estreita ali. Isso garante com que nós tenhamos esse aumento de pressão. Só que nosso coração ele é um sistema repleto de válvulas. E por que que essas válvulas são importantes? Para que justamente nós consigamos atingir essas diferenças de pressão nesse ambiente mais fechado e quando as pressões elas superam, né, os próximos sistemas, o sangue pode ser ejetado. Explicando de uma forma mais fácil de entender, é isso que acontece, ó. Enquanto numa sístole, tá? Então isso aqui é uma sístole, nós temos basicamente o coração contraindo. Toda sístole o coração contrai. Nessa contração existe diminuição de área e nós temos então a ejeção desse sangue até a aorta. Só que essa ejeção ela não é instantânea. Por quê? Porque lembra lá que a gente falou que somente a presença do sangue já fazia pressão dentro dos vasos. A gente chamava isso de pressão hidrostática. Vamos supor que dentro dessa horta nós tenhamos 80 milímetros de mercúrio, tá? Então nós temos aqui dentro de pressão 80 milímetros de Hg, que é de mercúrio. Muito bem. Isso significa que conforme o coração está contraindo, a sua pressão ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, até atingir 80 milímetros de mercúrio. Nos 80 ainda não tem fluxo, mas nos 81 tem. Por quê? Porque houve diferença de pressão, tá? Então, isso vai acabar sendo importante porque a partir de 81, isso é um modo de falar, né? Mas a partir dos 80 milímetros de mercúrio, nós temos a abertura dessas válvulas, nesse caso a válvula aórtica, que vai permitir o fluxo do sangue, né, para a aorta. Isso é importante para manter a circulação. Então, se o sangue ele é ejetado em grande pressão para a aorta, ele vai posteriormente passar essa pressão para os vasos subsequentes, a gente vai entender como que isso acontece, mantendo a circulação sempre girando. Tudo bem? Muito bem. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar de uma consequência disso. Qual que é a consequência? Se a gente entendeu que eu estou gerando uma diferença de pressão com a contração do ventrículo, nós temos que entender também que quando há uma diástole, que é o relaxamento do músculo, nós também estamos criando uma diferença de pressão, só que é o contrário. Por quê? Agora, imagina que eu joguei todo o sangue aqui para dentro e aqui dentro tem uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, tudo bem? Que superou aquela de 80 que eu tinha. Eu tinha 80 quando o sangue, quando né, a aorta apenas estava cheia de sangue, então era durante uma diástole. Durante uma sístole ele foi a 120. Já guardem esses números, tá? 120 por 80. Muito bem. Então, conforme eu joguei o sangue numa pressão muito alta aqui dentro, eu simplesmente passei a pressão que estava no ventrículo para os átrios. Perdão, para a aorta. No entanto, o ventrículo ele começa a relaxar. O que é o relaxamento?
é como se fosse nessa imagem aqui, ó. Ele está aumentando a sua área. Se ele aumenta a área, ele diminui a pressão. Com isso, nós temos então criada novamente uma diferença de pressão. Por quê? Porque esse sangue aqui na horta agora está com 120, está com um pouco menos, mas depois a gente entra nesse aspecto. E agora ele tende a retornar, porque a pressão aqui no ventrículo ela está menor. Então, o próximo passo disso aqui é fechar essa válvula. Nessa outra imagem a gente mostra essa válvula fechada, impedindo que haja refluxo aqui para o coração. Tudo bem? Então, se não houver refluxo, o sangue consegue, né, permanecer aqui dentro da horta e ele vai retornar ali para. Retornar não, vai seguir em frente, né, na verdade, para o sistema arterial. Tudo bem? Muito bem. Isso explica como que a gente criou esse gradiente de pressão, como que o coração tem importância nisso, mas isso não explica uma coisa. Durante a sístole, é o coração que faz com que o sangue circule. Só que durante a diástole, na verdade, quem faz essa circulação acontecer são as próprias artérias. Por quê? Porque existem duas propriedades dentro das artérias, né? Quando a gente fala de artérias, na verdade. São as propriedades de complacência, que é a capacidade de receber este sangue, quanto sangue ela pode receber, e de elastância, o quanto ela pode voltar ao seu estado natural. Então ela expande, estica como uma bexiga e volta ao seu estado natural. Essa propriedade, ela acontece com as artérias conhecidas como artérias elásticas, que vocês já devem ter conhecimento. Então, artérias elásticas são aquelas artérias que na camada média existe uma grande concentração de fibras elásticas, tá? Que difere das musculares, que têm bem menos fibras elásticas. Muito bem. Então, isso garante essa propriedade mecânica, né, da aorta, ou de outros vasos grandes, né, de outras artérias grandes, garante com que esse sangue ele seja empurrado para frente, tá? Numa característica aí de manter sempre a diferença de pressão no decorrer do sistema. E nos pulmões, como a gente já havia falado, a pressão lá ela é menor. Então, existe ainda diferença de pressão, sim, existe, tá? Você vai ter ali uma diferença de pressão que é a mesma diferença que você tem sistêmica. No entanto, nós temos lá uma pressão diastólica de 5 e uma pressão sistólica de 25. Então, ou seja, nós temos uma pressão pulmonar média de mais ou menos 16. Então é bem menor do que ou quase 100, na verdade um pouco mais de 100 milímetros de mercúrio que a gente tem na pressão sistêmica. Mas o princípio é exatamente o mesmo, tudo bem? O coração vai na sístole diminuir sua área, aumentar a pressão, jogo para o sistema pulmonar faz ali a captura do oxigênio, e depois esse sangue vai voltar oxigenado para o átrio esquerdo, né? Neste caso, jogando depois para o ventrículo esquerdo e depois jogando para a circulação, tá bom? Uma propriedade dessas pressões, dessa construção de pressão, na verdade, é que ela é pulsátil. A pressão ela não é constante. Esse gráfico aqui, voltando um pouquinho, ele mostra a média das pressões. Então aqui média de 93, enfim, até aqui embaixo na veia cava, lá quase retornando para o coração, beirando ali o zero, né? Beirando quase zero de pressão, tá? Muito bem. Mas essa pressão, de fato, ela é pulsátil. Por quê? O coração ele não está mantendo pressão contínua. Ele contrai e relaxa, tá? Então ele mantém essa pressão, né, quando ele vai contraindo, e depois, a partir dos vasos, quem mantém essa pressão são os próprios vasos. Então, essa pressão pulsátil é justamente o que determina essa variação de pressão, ou essa, melhor dizendo, diferença de pressão que garante o fluxo acontecer para todo o sistema arterial, venoso, né, e de retorno aí para o coração, tudo bem? Se vocês observaram, essa pressão ela tende a cair. Eu pedi para vocês guardarem o numerinho, dois números, né? 120 por 80. Se você olhar aqui, ó, 120 é a pressão máxima que você tem, ou quase máxima, que você tem nos grandes vasos. Justamente durante a sístole, nós temos essa alta pressão. E nas artérias grandes,
nós temos mais ou menos 80 milímetros de mercúrio como a pressão basal delas, ou seja, somente a presença do sangue determina que já há 80 milímetros de mercúrio de pressão ali dentro. Então, quando a gente vai lá medir a pressão com esfíngmo, nós estamos medindo exatamente isso. Nós estamos medindo a pressão sistólica durante uma sístole e nós estamos medindo uma pressão durante uma diástole, tudo bem? E é isso que a gente consegue mensurar através do som, tá bom? Se vocês notaram também, essa pressão ela vai decaindo, né? Ela vai caindo aqui, ó. Então, conforme os vasos vão sendo alcançados, artérias menores, pequenas artérias grandes, pequenas artérias, arteríolas, capilares, nós temos aqui uma pressão bem baixinha, né? Que depois retorna a aumentar um pouquinho lá no ventrículo direito e nas pulmonares, justamente pela ação do coração. Por que que essa pressão ela cai? Porque eu tenho uma força que é inversa a esse fluxo, tá? Novamente esse gráfico, né? Então a pressão vai caindo. Qual força é essa? É o que a gente vai chamar de resistência, tá? Então existe uma lei, lei de Poiseuille, que determina que a pressão, ela tem uma relação com o fluxo, que tem uma relação com a resistência. E essa fórmula aqui, ela mostra isso. Não precisa se assustar com a fórmula, a gente vai explicar ela de forma mais detalhada. Então, quando a gente pensa na resistência, ela é uma condição que é contra esse fluxo. E ela tem uma influência do raio do vaso, do comprimento do vaso e da viscosidade do sangue, tá? Vamos começar a falar sobre a viscosidade desse sangue. Então, quando a gente pensa em viscosidade, a gente está pensando basicamente numa situação que em situações fisiológicas isso não vai mudar, tá? Você não tem alterações de viscosidade grandes o suficiente para você fazer uma diferença ali na resistência, tá? Então, quando que ela vai acontecer? Somente em estados patológicos. Então, por exemplo, na desidratação, o que acontece é que você vai perder água. Nessa imagem aqui de baixo, ó, a gente mostra um hematócrito. O hematócrito nada mais é do que um exame que determina a porcentagem de células, que é o que está em vermelhinho aqui, pela quantidade total de sangue que você tem. Tudo bem? Perceba que na situação A é o normal. Nós temos quase ali 50%, 50-50, né? 50% de líquido para 50% de células. Numa situação onde eu tenho muito líquido ou poucas células, nós temos essa segunda situação aqui, ó. Poucas células aqui embaixo e muito líquido, tá? Pode ser ou por excesso de líquido ou por falta de célula. E nessa outra situação, nós temos muitas células, tá? Quase 70% de células aqui, para o sangue total, então 30% de soro, né? Tudo bem? Então 30% do soro ali. Isso pode influenciar a viscosidade? Sim, isso pode influenciar a viscosidade. Existem duas condições: desidratação e policitemia. Desidratação é quando eu perco água. Se você olhar nessa imagem, nós perdemos água. Então, nós temos aqui 30% de água para 70%, arredondando, né? 70% de células, tá? Isso garante um aumento da viscosidade. Se a viscosidade ela aumenta, o fluxo diminui, tá certo? Em contrapartida, o que a gente pode ter também, que garante a mesma coisa, a mesma imagem aqui, né, que seria o C aqui, é uma condição chamada de policitemia. Policitemia é quando o seu corpo ele produz mais hemácias, por exemplo, do que o convencional. Então, ele produz muito mais hemácia do que ele deveria estar produzindo. Por que isso pode acontecer? Por influências de muitas coisas, na verdade. Pode ser uma condição endógena, né? Você está hiperestimulando e normalmente isso está associado às vezes a alguns tumores, enfim, hiperprodutores de eritropoetina ou que é o hormônio, né, que estimula a produção de hemácias, ou pode ser algo exógeno. Quem faz uso de testosterona, por exemplo, vai acabar tendo como consequência a policitemia, tudo bem?
Em ambas as situações, ou em qualquer situação que isso aconteça, isso vai mudar a viscosidade, e quanto maior a viscosidade, menor o fluxo, tudo bem? Então essa propriedade ela é importante, mas em condições patológicas, tudo bem? Então a gente vai tirar ela da equação porque a gente está falando de fisiologia. Então ela aqui não nos interessa muito. O L, nesse caso aqui, representa o comprimento dos vasos. Em condições normais, a gente não mexe no comprimento dos vasos, eles permanecem constantes. Então, para essa condição de análise da resistência dentro da hemodinâmica, a gente pode estabelecer o comprimento como constante, então a gente pode tirar ele da fórmula também. A diferença de pressão entre o indivíduo saudável também pode ser desconsiderada. Por quê? Por- calculando a resistência, tudo bem? Ou, né, no cálculo de resistência determinado pelo fluxo, que nesse caso. Porque simplesmente a gente tem uma condição onde vou ter normalmente uma média de 120 por 80 de pressão, né? E arredondando ali fica uns 95, ou melhor dizendo, tirando a média fica mais ou menos uns 95. Então, é sempre constante também. Vai mudar em condições de hipertensão? Vai. Vai mudar em condições de hipotensão? Vai também. Só que vamos pensar primeiro na parte fisiológica para depois a gente pensar na patológica. Então, em condições fisiológicas, a gente pode desconsiderar essa diferença de pressão. Sobrou só um, então, que é o raio. O raio, sim, a gente vai levar em consideração. Por quê? O raio dos vasos, ele pode ser alterado com base no que o seu corpo está precisando naquele momento. Se o seu corpo precisa aumentar a pressão, e agora estou falando de pressão arterial mesmo, pressão sistêmica, ele vai fazer constrição dos seus vasos. Quais vasos eu estou falando? Das arteríolas principalmente, tá? Então, em relação geral aos vasos, o que mais tem impacto na sua pressão são as arteríolas. E isso sim gera uma alteração de fluxo e gera uma alteração de resistência. Então, como que eu posso estabelecer isso de forma mais clara, professor? Fácil. Toda vez que eu tiver uma constrição, eu estou dificultando o sangue a passar. Por quê? Eu estou fazendo mais atrito. Imagina que o sangue está passando aqui, conforme o vaso ficando menor, ele vai fazendo mais atrito na parede. E isso determina uma maior resistência. Então, quanto menor o raio, maior a resistência. Tudo bem? Quanto menor o raio, maior a resistência. E quanto maior o raio, menor a resistência. São grandezas inversamente proporcionais. Então, se você entendeu isso, se você captou essa mensagem, você entendeu o que é a resistência. Então, num contexto onde eu tenho uma hipertensão, a resistência periférica total, que é a somatória de toda a resistência que você tem no seu corpo, ela é muito alta. E isso pode fazer com que o seu coração trabalhe mais, por exemplo. Então, não é incomum um paciente que tem hipertensão ter problema cardíaco, porque o coração agora ele tem que vencer essa resistência de forma muito mais, trabalhando muito mais. E isso pode gerar um comprometimento cardíaco que pode, evidentemente, levar a uma doença. Tudo bem? Muito bem. Essa imagem ela representa a importância do raio. Por quê? Quando a gente entende nessa imagem aqui, ó, raio 1, fluxo pequeno, mais ainda com fluxo, e o raio 2, um fluxo bem maior, tá? Percebam que o fluxo de A é 1 e o de B é 16, ou seja, 16 vezes maior. Por quê? Porque o raio aqui, ele tem uma propriedade que é a elevação à quarta potência. Então, se o raio está elevado à quarta potência, significa que se eu dobrar esse raio de 1 para 2, eu não tenho o dobro de fluxo, eu tenho 16 vezes mais fluxo, porque ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16. Então, ou seja, 16 vezes mais fluxo. O que eu quero que vocês entendam com isso? Não precisa decorar a fórmula, mas entenda o seguinte: qualquer pequena variação de raio acaba tendo uma influência grande na resistência, então, né, eu diminuo ou aumento a resistência, o que favorece ou desfavorece o fluxo. Tudo bem? É isso que a gente faz no nosso corpo. A todo momento a gente está regulando esse fluxo. Você vai levantar de uma cadeira, você vai se deitar, você vai levantar da sua cama. Essa resistência ela tem que ser reajustada
para que o fluxo do sangue ao seu cérebro ele seja estabelecido. Lembrando que a gente tem a gravidade que é contra, né, o fluxo para a sua cabeça, né, pensando em posição ortostática, que é de pé. Então, evidentemente, qualquer condição que favoreça o aumento da resistência aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, você tem ali as diferenças de pressão, né, dos vasos, você aumenta o fluxo para determinadas áreas e diminui para outras. Enfim, a gente vai entender isso melhor lá na aula de microcirculação também, tá bom? Muito bem. Com isso, nós temos dois tipos de fluxo. O fluxo laminar, que é esse fluxo mais calmo, é um fluxo mais tranquilo. Você tem atrito, inclusive, se você olhar nessa imagem, ó, o atrito faz com que o sangue dê uma estacionada aqui na parede, e o que está passando aqui no meio está indo mais rápido, né? Está indo mais tranquilo, porque ele não tem atrito com as paredes. Então, isso é o que a gente chama de fluxo laminar. E nós temos também o fluxo turbulento, lembrando que as duas condições são fisiológicas, tá? Em pequenos pontos. Por exemplo, fluxos laminares acontecem em vasos retos, né? Que você está levando o sangue ali de forma tranquila. Fluxo turbulento acontece nas anastomoses dos vasos, então nas divisões dos vasos. Quando o sangue bate ali, ele se torna turbulento. Pensando fisiologicamente, isso não é um problema, porque na verdade você tem um corpo adaptado para esse tipo de turbulência. Se torna um problema quando a turbulência ela é gerada por outras condições, por exemplo, uma placa de aterosclerose aqui, né? Um ateroma aqui, uma placa de ateroma. Então, essa placa aqui, formada ali por gordura, por exemplo, depósito de gordura, ela vai fazer com que eu tenha um estreitamento do sangue e esse sangue gire de forma descontrolada. Isso gera algum impacto na vida do paciente? Gera. Por quê? Placa de ateroma, ela tem a característica, né, em alguns indivíduos, de gerar esse fluxo turbulento, o que pode gerar fragilidade nessa parede vascular, tá? Então esse é um dos problemas, um dos, existem vários outros, né, de ter essa placa de ateroma ali. Então essa fragilidade pode eventualmente causar um aneurisma aqui, ó, nesse paciente. E aí se esse aneurisma se rompe, eu tenho perda de volume de sangue, eu perco pressão. Se eu não tiver isso bem controlado, bem restabelecido, e se o vaso for muito grande, né, isso pode acontecer numa aorta, por exemplo, né, aneurisma de aorta é super é, importante, né, um evento super importante. Se eu não tratar isso, o rompimento leva a óbito, tá? Nesse caso da horta, basicamente em quase 100% dos casos. Eu posso ter esse rompimento ou essa formação também de, perdão, de fluxo turbulento em artérias cerebrais, que vão fazer um AVC, um AVE, né, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico. Então, essas condições eu tenho que prestar atenção, por quê? Porque existem várias condições que mudam o fluxo laminar para um fluxo turbulento. Um exemplo deles é aumento de pressão. Se eu aumentar o fluxo, na verdade, né, se eu aumento o fluxo por diferença de pressão aumentada, isso acaba favorecendo um fluxo turbulento, que gera uma característica de lesionar mais endotélio vascular, que acaba resultando nesses eventos mais traumáticos. Tudo bem? Então, é algo que eu preciso entender para conseguir compreender lá as doenças. E aqui é só a imagem que mostra justamente duplicando, né, esse diâmetro desses vasos, que de 1 para 2 aumento 16 vezes, de 2 para 4 aumento 256 ml, né, por minuto, ou seja, 256 vezes a mais do que eu tinha de início, tá certo? Então, isso é importante. Então, vamos relembrar só basicamente, quanto menor a resistência, maior o fluxo, quanto maior a resistência, menor o fluxo. E aqui é só um resumão. Então, ó, o comprimento da circulação sistêmica é determinada pela anatomia do sistema, né? Então, você tem a sua anatomia ali, durante o seu crescimento você vai alterando isso, mas de maneira homogênea. E essencialmente ela é constante, então a gente não considera ela dentro do cálculo de resistência ou de fluxo por resistência. A viscosidade, ela é variável, sim, existem condições que geram essa condição, né? Condições que geram essa alteração, por exemplo, polistemia e desidratação, mas também são condições patológicas que não vão acontecer de forma natural, tá? Portanto, a mudança do raio aqui é a propriedade mais importante que nós temos que levar em consideração. Essa resistência, ela é interessante quando a gente começa a entender a distribuição dela.
E a gente começa a entender também a distribuição das pressões, porque naquela imagem inicial vocês viram que a pressão ela ia descendo, né? Ia descendo, 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 formava uma curva assim mais ou menos. Por que que isso acontece? Porque nós temos dois tipos de vascularização. O que a gente pode chamar de contínua, né? Vasos interligando a vasos, outros vasos, né? Isso a gente vai chamar de contínuas, ou em paralelo. Ou seja, eu tenho um grande vaso que se divide em vários outros, um, dois, três, quatro aqui, com raios bem menores, que depois se confluem para formar novamente um outro vaso. Então, o que a gente tem no nosso corpo são as duas propriedades. Nós temos tanto o A quanto o B, né? Só que nós temos muito mais o B do que o A. Por que que isso é importante? Porque, primeiro de tudo, quando a gente acabou de falar que eu diminuo o raio, eu acabo causando mais resistência. Se eu causo mais resistência, eu diminuo as pressões, né? Na verdade, eu estou distribuindo as pressões, diminuindo o fluxo nesses locais aqui. Se você entendeu que, imagina que a pressão aqui era de 100 e eu dividi esse vaso em 4, eu vou ter basicamente uma pressão de 25 para cada um desses segmentos vasculares. Então, ou seja, eu diminuí essa pressão. E eu diminui também o fluxo, porque a variação aqui vai ser menor. Então, por que que isso é importante? Porque essa distribuição de fluxo e essa distribuição de pressão, devido ao aumento da resistência, ela acaba tendo uma característica importante de facilitar o transporte de gases, facilitar a deposição de materiais dos quais aquele tecido vai precisar, então nutrientes, pequenas proteínas, carboidratos, enfim. Tudo que chega ali chega com mais facilidade, não chega com tanta pressão nem com tanta velocidade. Então, isso acaba sendo importante, tudo bem? Então, essa variação de pressão, ou melhor dizendo, essa diminuição de pressão, no sistema onde seria basicamente onde vai acontecer troca, que são os capilares, ela é extremamente importante. Se você mantém uma pressão menor e um fluxo menor, você acaba tendo uma tendência de facilitar as trocas, né, de componentes ali. Sejam trocas de componentes benéficos, eu levando ali da vascularização arterial coisas boas, ou puxando pela vascularização venosa coisas ruins que o tecido produziu ao longo do metabolismo, tá certo? A somatória de todos os eventos de resistência, ou todos os vasos ali do seu corpo que formam resistência, a gente chama de resistência periférica total. Opa, risquei em cima aqui, mas é resistência periférica total, tudo bem? E é isso que o seu coração tem que vencer para mandar o sangue para frente, tá? Então, o seu coração sempre vai ter que vencer a resistência periférica total, que pode ser maior ou menor dependendo da situação. Ela nunca vai ser estática, ela sempre vai variar conforme a situação. Se você está correndo, essa resistência vai ser maior, você precisa de mais pressão. Se você está relaxado, deitado, ela vai ser menor, você não precisa de tanta resistência nem de tanta pressão. Em doenças como a hipertensão, essa resistência muda também. Em condições onde você tem um estreitamento de vasos, né? Você tem ali uma condição de estenose dos vasos, você também muda essa resistência, normalmente local, mas enfim, tá? Você vai mudar essa resistência. Então, se a gente olhar nessa imagem, nesse gráfico, na verdade, a gente vê aqui, ó, a resistência relativa. Nós temos aqui os tamanhos, né, de vasos, desde da aorta, que é o maior de todos, até voltando à cava, né? Então passa ali pelas artérias, arteríolas, capilares e depois a cava propriamente dita. E nós temos aqui uma razão, parede, lúmen, né? Se você observar aqui, as arteríolas, elas compreendem, como a gente já havia falado no início dessa aula, que elas compreendem a maior característica de controle dessa pressão e controle da distribuição dessa pressão, enfim. Por quê? Porque elas têm capacidades ou propriedades contráteis ainda, coisas que o capilar não tem, né? Então, eu na arteríola, eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui, né? Eu posso dilatar, eu posso expandir, eu posso fazer é, uma contração da musculatura que determina essas propriedades. Então, isso mexe bastante justamente aqui com a resistência, né? Então, aqui, quanto maior o raio, menor a resistência, quanto menor o raio, maior a resistência. A gente vai repetir isso algumas vezes para gravar mesmo, tá bom? Então, quem regula a sua pressão, basicamente, do sistema inteiro
são as arteríolas, tá? E só para a gente fechar essa parte, vamos falar um pouquinho sobre velocidade de fluxo. Por que isso é importante? Porque a velocidade de fluxo, ela também tem que ser pequena nos capilares. Opa, nos capilares. Por quê? Porque justamente se eu tiver um fluxo muito rápido, pensa lá no seu pulmão, né, que vai ter um monte de capilar lá, que ele vai capturar o oxigênio. Se for muito rápido, vai existir uma dificuldade de puxar o oxigênio lá na membrana respiratória. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Mas isso é fácil de entender porque, na verdade, se você entendeu que as pressões são divididas devido à divisão dos vasos, né? Eu vou dividindo esses vasos e essas pressões elas vão sendo divididas, você já entendeu também que a velocidade também vai sendo dividida, né? Então eu vou tendo ali lá nos capilares, olha a quantidade de capilar que eu tenho, né, em área aqui por centímetro quadrado. Então, 2.500 centímetros quadrados de área total de segmento de corte transversal, de secção transversal, de área. Então, ou seja, é muito capilar. Então, toda aquela pressão ela é dividida, todo aquele fluxo ele é dividido e toda a velocidade de fluxo ele é dividido. Então, eu consigo dividir totalmente essas velocidades que eu tinha e que era grande, tá? Olha aqui na horta. 33 centímetros por segundo, enquanto lá num capilar é 0,3 milímetros por segundo, tá? Então eu consigo fazer isso acontecer. Por isso que a gente não pode, e esqueçam essa imagem aqui, eu coloquei só para a gente conseguir riscar ela mesmo. A gente não pode pensar no nosso velocidade de fluxo como uma mangueira que a gente vai fechando, né? Ou seja, pega a horta e vai afunilando ela, porque não é isso que acontece. Na verdade, a gente vai dividindo esse vaso em 1 milhão, né? Vários segmentos de vasos diferentes. Então, evidentemente, essa distribuição ela é muito mais importante, né? Ela vai ser importante nas trocas gasosas, tá? E aqui a gente mostra no gráfico, né? Justamente o que a gente estava falando. Aqui, ó, a área determinada pelos capilares, olha aqui, né? O maior pico aqui desse gráfico, enquanto a velocidade aqui embaixo está a menor possível, tá? Beirando zero. Não chega a zero porque ainda tem fluxo, então existe diferença de pressão, existe ali diferença de fluxo, né? Você vai ter fluxo ali ainda, na verdade, mas é um fluxo bem ela é constante, mas numa velocidade menor, tá? Lembrando que sempre o fluxo ele é constante. A velocidade é que se altera ali com mais facilidade, tá certo? Muito bem, tudo isso que a gente viu foi em relação ao sangue arterial. Então, a gente pode determinar duas propriedades dos vasos agora e do sistema de hemodinâmica. É que os vasos arteriais, ou as artérias, né, o sistema arterial, eles são reservatórios de pressão. Então eles conseguem guardar a pressão, eles vão fazendo ali né, o levar do sangue, o fluxo do sangue, eles vão né, segurando a pressão até chegar aqui nos capilares, como a gente pode ver nessas imagens, tá? Nesse gráfico aqui, né? Ao mesmo tempo, o sistema venoso ele é um reservatório de volume. A gente não tem no gráfico aqui esse volume, mas entenda que a maior parte do seu sangue está localizado no sistema venoso e não no sistema arterial. O sistema arterial, então, ele tem uma complacência menor, ou seja, ele se expande menos. A elastância dele é muito boa, tá? Mas a complacência ela é limitada. No sistema venoso, a gente tem uma troca. Por quê? Nós temos uma complacência muito grande e uma elastância bem menor. Por que isso acontece? Devido às características de artérias e veias. Lembra que a artéria tem uma parede muscular muito mais densa, enquanto a parede da veia ela é muito mais delgada, bem fininha, o que não garante essa elasticidade, fora as propriedades elásticas, né, de alguns vasos, como vocês viram nas aulas de histologia. Então, isso é importante salientar. E uma outra coisa que é importante salientar é que, beleza, professor, eu entendi que a pressão ela vai caindo, quando ela chega aqui nas veias ela é quase zero. Então, como que ela retorna para o coração? Eu tenho que ter bombas que vão ser análogas ao coração. Professor, quer dizer que eu tenho um coração em outro lugar? Não. Mas quer dizer que você tem outros tecidos que conseguem fazer essa propriedade de criar diferença de pressão de forma a favorecer o retorno venoso, tá? Que é isso que a gente está falando agora, do retorno venoso. Quem são eles? Basicamente, músculos. Os músculos da sua panturrilha, por exemplo,
eles têm essa propriedade. A cada passo que você dá, até o seu, né, o seu pé também tem essa característica, os músculos que envolvem a sua perna inteira, na verdade. Cada passo que você dá, você acaba impulsionando o sangue para cima, né? Você vai impulsionando esse sangue para cima. Só que, como eu tenho baixa pressão e a gente está indo contra a gravidade, que está empurrando o seu sangue para baixo, se a gente não tivesse essas válvulas, o sangue ele retornaria. Então, as válvulas, assim como os músculos, são importantes, tá? E não pensem só nos músculos das pernas. De fato, eles são importantes, mas a gente pode pensar nos músculos respiratórios, os músculos reto-abdominais, o diafragma faz esse papel de impulsionar o sangue para cima. Então, a cada inspiração e expiração, você vai tendo esse fluxo de sangue sendo jogado de novo para o seu coração. Tá? A contração dos seus órgãos ali, né? A disposição dos seus órgãos também vai favorecendo isso. Enfim, tudo bem? Então, tudo que vai favorecer o seu retorno venoso, ele de fato acontece, né, favorecendo essa diferença de pressão, só que não é uma pressão alta, ela é bem pequenininha, tá? Por isso que eu preciso dessas válvulas mantendo o fluxo unidirecional, tá certo? Se não fossem elas, né, não haveria esse fluxo unidirecional. Muito bem, então, em resumo, nós vimos aqui essas 4 características físicas das quais a gente tem que lembrar. Pressão é a força exercida pelo sangue sobre a parede vascular, lembrando que a gente tem a pressão hidrostática, né, que é basicamente aquela pressão estática que faz essa força, e nós temos a diferença de pressão para proporcionar o fluxo sanguíneo. Então, fluxo é o volume de sangue que passa por um determinado ponto da circulação em função do tempo. A resistência é contrária ao fluxo, impedindo o fluxo sanguíneo devido ao atrito com a parede vascular. E a velocidade de fluxo é a distância percorrida em função do tempo e tem uma relação direta com a resistência, pois a resistência determina a diminuição, né, da velocidade e também a resistência ela acaba tendo uma importância devido à sua característica de multiplicação, né? Basicamente, quando você fez múltiplas anastomoses vasculares, né, muitos vasos foram criados, essa resistência ela aumenta, o que diminui também a velocidade, né? Redistribui essa velocidade. Tudo bem? Muito bem. Então, terminamos aqui, é uma aula mais densa de hemodinâmica, mas espero que vocês tenham entendido. É, haverão outras aulas, então assistam outras aulas, a próxima aula de microcirculação. Assistam também para entender um pouco melhor a microcirculação, como funciona no ambiente lá da, dos capilares. E até o próximo vídeo.